Olá, boa tarde. Vamos dar continuidade à leitura, né? Estamos lendo o livro de Isaías. Isaías hoje 44. Vamos juntos ouvir a voz de Deus através da leitura da palavra de Deus, tá bom? Então, como é que nós podemos falar com Deus hoje? Através da sua palavra. A leitura da palavra de Deus, ela nos faz ouvir a voz dele para nós hoje. E daqui a pouco nós vamos falar com Deus. Como assim? Vamos orar, né? Falar aquilo que a gente aprendeu e o que a gente pode, e o que a gente pedir e agradecer, né? No final da leitura da palavra de Deus. Então, abra sua Bíblia, Isaías 44, que fica no Velho Testamento. E vamos ler junto. Ele fala assim: O Senhor é o único Deus. Por que será que Deus fez Isaías escrever esse livro com esse título aqui, que o Senhor é o único Deus? Porque naquela época, não diferente de hoje, né, existiam vários deuses. As pessoas daquela época adoravam vários deuses, assim como hoje nós também temos a adoração de vários deuses, né? Então, por isso, Deus pediu para Isaías escrever nesse livro para mim e para você, para nós sabermos que o Senhor é o único Deus. Então vamos ler lá, capítulo 1. O Senhor Deus diz: Escute, Israel, pois você é o meu servo, o povo que eu escolhi. Eu, Senhor, sou o seu Criador e o tenho ajudado desde o dia em que você nasceu. Israel, meu servo, não fique com medo, pois eu o amo e o escolhi para ser meu. Então ele fala que esse Israel somos nós hoje, né, também, profeticamente, né? Ele nos fez, ele nos criou e ele diz que ele nos ajuda e ele nos escolheu. Então você que um dia for fazer a decisão com Cristo, ao lado de Cristo, de aceitá-lo, saiba que quem escolheu não foi você que escolheu Deus, foi Ele quem nos escolheu, certo? 3. Vou fazer com que caia chuva no deserto e com que em terras secas corra rios. Assim também derramarei o meu espírito sobre os seus descendentes e lhes darei as minhas bênçãos. 4. Eles crescerão como a grama bem regada, como os chorões que nascem na beira dos rios. 5. Muitos se juntarão ao povo de Deus. Um dirá assim: Eu sou o Senhor. O outro dirá: O meu nome é Jacó. O outro ainda escreverá na sua mão: Eu pertenço ao Senhor. E ainda outro usará Israel como sobrenome. 6. O Senhor, o Rei e Salvador de Israel, o Deus Todo-Poderoso, diz: Eu sou o primeiro e o último, além de mim não há outro Deus. Então você vai ver em Isaías 44, 6, versículo 6, o Senhor falando que Ele é o Deus Todo-Poderoso e que Ele é o único Deus. Então, se você tinha dúvida e adorava outros deuses, saiba que na palavra de Deus está escrito que Deus, nosso Criador, Criador do universo, Criador da minha vida e da sua, Ele é o único Deus. 7. Haverá outro que seja igual a mim? Ele faz uma pergunta: será que existe outro Deus igual ao nosso Deus verdadeiro? Com certeza não. Pois que venha a minha presença, apresente as suas razões e prove que está dizendo a verdade. Quem anunciou tudo o que ia acontecer, né? Então ele está falando aqui que o único Deus que poderia anunciar tudo que vai acontecer, que é o que a gente vê, que está escrito na palavra de Deus, só Deus mesmo, né? Através de visões aos seus servos, Isaías e outros, é que teve essa brilhante ideia de escrever para que nós víssemos, tivéssemos uma prova, não só do seu amor, mas das coisas que iam acontecer
comprovando que Deus realmente é o nosso Deus verdadeiro. Continuando, já houve alguém que desde o princípio sempre pudesse contar as coisas do futuro? Ele pergunta se existe outro Deus que prevê isso. 8. Meu povo, não tenha medo, nem fique apavorado. Não é verdade que desde o princípio eu sempre anunciei a vocês o que ia acontecer? Então ele diz aqui: vocês são minhas testemunhas de que isso é verdade. Será que há outro Deus além de mim? Ele pergunta no livro de Isaías para mim e para você. Não. E ele responde: não, não. Existe outro. Não, não existe outro protetor. Eu não conheço nenhum. Então ele mesmo responde, ele pergunta e ele responde dizendo que não existe outro Deus como o nosso Deus, certo? Aí ele vem aqui com um título escrito pesado. Se você não lê a sua Bíblia, tanto católica como a protestante, você nunca viu isso aqui. Mas se você ler, você não vai se assustar. O título diz assim: a idolatria é condenada. Então, no livro de Isaías, você vai ver duramente a condenação da adoração a ídolos, né? Então, no 9 diz assim: os que fazem imagem não prestam, e os seus deuses que eles tanto amam não valem nada. Os que adoram imagens são tolos e cegos, e por isso serão humilhados. Então, na palavra de Deus está escrito, não estou inventando, abra a sua Bíblia e leia que você que faz uma imagem para ser adorada, você é cego e você será humilhado, diz a palavra de Deus. 10. Esse no 9, tá? Isaías 44, 9 fala isso aí. No 10, é uma grande tolice fazer uma imagem para ser adorada como se fosse um Deus. Então ele diz que é uma tolice você fazer uma imagem de escultura e adorar ela. 11. Todos os que adoram serão humilhados. Os que fazem ídolos são apenas seres humanos, nada mais. Que eles se reúnam e se apresentem no tribunal. Ali ficarão apavorados e serão humilhados. Então ele diz que no dia do juízo final, você que segue e que faz esse tipo de prática será humilhado diante de Deus. 12. O ferreiro pega um pedaço de metal, coloca nas brasas e depois, com toda a força, vai batendo nele com um martelo até formar a imagem. Ele trabalha tanto que não come nem bebe e acaba perdendo as forças. 13. O escultor mede um pedaço de madeira e com um giz desenha nele a figura de um ídolo. Depois, com as suas ferramentas, ele faz uma estátua com a forma de um belo ser humano para ser colocado num templo. 14. Isaías 44, 14. O escultor vai à floresta para cortar uma árvore, escolhe um cedro, um cipreste ou um carvalho. Ele só corta as árvores bem grossas, ou então planta uma e espera até que a chuva a faça crescer. 15. O homem usa uma parte da madeira para fazer um fogo. Ali ele se esquenta e também assa o pão. A outra parte da madeira é usada para fazer uma imagem. E o homem fica de joelhos e adora essa imagem. 16. Assim, metade da madeira serve para fazer um fogo. Para fazer um fogo, o homem assa a carne, come e fica satisfeito. Também se esquenta e diz: que fogo bom! Já me esquentei bem, né? Com a outra metade da madeira, o homem faz uma imagem
Isso é um Deus. Depois fica de joelho e adora. E faz até oração para essa imagem. Tu és o meu Deus, salva-me. Então, em Isaías 44, está falando muito forte contra a idolatria. Pegue a sua Bíblia e confira. Eu não estou inventando nada, né? Pegue a sua Bíblia, tanto evangélica como católica, e leia Isaías 44. E que Deus abra os seus olhos, né? Porque Deus diz, primeiro ele começa no 44 dizendo que ele é o único Deus, e depois ele entra dizendo que a idolatria é condenada. E ele diz que o ser humano que faz essas imagens, e depois se prostra e ora por elas, e aí ele não entende. Porque quem criou o mundo? Quem faz cair a chuva? Quem faz o mundo ainda não ter terminado? Né? Que sustenta ainda esse universo para que não seja destruído tudo só de uma vez. Pense nisso. Vamos lá, continuar, 18, Isaías 44, 18. Essa gente não tem juízo. Então ele diz que quem faz uma imagem de escultura não tem juízo. Eles fecharam os olhos e não podem ver nada. Fecharam também a sua mente e não entendem nada. 19. O homem que faz imagem não entende nada e não tem a inteligência necessária para dizer a si mesmo: ora, com metade dessa madeira eu fiz um fogo, assei o pão, assei a carne e comi. E com a outra metade eu fiz esta imagem nojenta. Agora aqui estou eu, adorando um pedaço de madeira. 20. Adorar uma imagem não adianta nada. É o mesmo que comer cinzas. O homem que adora imagens não pensa direito, mas vive enganado. Ele não pode se salvar, pois não é capaz de dizer: isto que está na minha mão não é um Deus, coisa nenhuma. Então ele fala que nem mesmo nenhum desse Deus pode salvar. A palavra de Deus diz que existe um Salvador, e a gente viu ontem que o próprio Salvador é o Deus, né? Fortalecendo a Trindade. Ontem, Isaías 43, nós vimos que Deus era o próprio Jesus, o Salvador. Né? Cremos na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que os três são a mesma pessoa, só que com funções diferentes. Né? Então ele fala aqui que essa imagem não é capaz de nada. E vamos continuar, 21. Agora o título fala: o Senhor, o Criador e Salvador. O Senhor Deus diz, Deus dizendo através da escritura da sua palavra: povo de Israel, lembre disso, não esqueça que você é o meu servo. Eu o criei para que me servisse e nunca esquecerei de você. Então Deus nos fala mais uma vez na sua palavra, Isaías 44, 21, que ele nos fez para o seu louvor. Nós somos criaturas de Deus, né? Nós fomos criados para ele. 22. Já perdoei as suas maldades e os seus pecados. Eles desaparecerão, como desaparecem a serração. Volte para mim, pois eu sou o seu Salvador. Então Deus falando aqui que quando a gente se volta para Ele, para o Criador, a gente o aceita como Senhor e Salvador de nossas vidas, Ele perdoa os nossos pecados. Seja que pecado for. Não existe pecadinho e pecadão, né? Não existe, por exemplo, uma prostituta não peca menos que um mentiroso. Um homicida, um ladrão, um matador, ele não é menos pior do que uma pessoa que odeia uma outra. Entendeu? Então o pecado é o mesmo, assim, de tamanho, não existe. Então você que odeia alguém, saiba que a Bíblia diz que você é homicida. Que isso, Anildo? Você é um matador. Sem matar de verdade, você matou a pessoa através do seu ódio, da sua raiva. E isso não é bom.
né? Então ele diz aqui que quando a gente se volta para ele perdoa os nossos pecados. E ontem a gente viu que Deus não é homem para que minta, né? E nós vimos que ele esquece, não é como a gente. Nós dizemos que perdoamos, mas a gente lembra a pessoa, né? Ah, eu te perdoei. Olha, mas tu fizeste aquilo pra mim, tu pensa que eu já esqueci, né? Então a gente é assim. Só que Deus não é assim. Quando ele diz que ele perdoa os nossos pecados, como ele falou aqui, ele é o nosso Salvador, ele realmente perdoa. Ele não joga na nossa cara, né? E saiba disso, que a partir do momento que você aceitar Jesus, é daquele momento para frente que você vai prestar conta com ele no dia do juízo final, tá bom? 23. Vamos ler. 44, 23. Os céus gritem de alegria. Ó céus, gritem de alegria por causa daquilo que o Senhor Deus fez. Cantem louvores, lugares profundos da terra, montanhas e florestas, com as suas árvores. Cantem todos de alegria, pois o Senhor salvou o povo de Israel e assim mostrou a sua grandeza. Então, ele está falando aqui também naquele episódio em que Deus salvou o povo de Israel, povo escolhido seu, que tirou lá do Egito da mão de Faraó. Lembra que tem aquilo na Bíblia que é bem conhecido, né? Que derrubou, matou todos aqueles no rio que estavam perseguindo o povo de Deus. Então ele fala aqui que ele é o povo de Israel. E aí ele fala de uma forma de linguagem figurada, que Isaías era um poeta, lembra? Então ele fala aqui que as árvores sorrirem, as montanhas, de tantas coisas boas que Deus faz. Mas é uma figura de linguagem, né? Mostrando a grandeza de Deus, né? Pra gente ficar meio abobada, é só a gente ir pra uma praia, pra alguma coisa assim distante, uma beira de um rio, quando a gente olha o pôr do sol nascer. Às vezes a imagem que é feita no céu é coisa divina, né? Então ele diz que tudo isso se alegre com a presença de Deus. 24. O Senhor, o Salvador de Israel, diz: meu povo, eu sou o seu Criador. Antes que você tivesse nascido, eu já havia criado. Sozinho eu criei todas as coisas. Estendi os céus e firmei a terra, sem a ajuda de ninguém. Eu não deixo que se cumpram as mensagens de profetas mentirosos e faço com que os adivinhos fiquem parecendo tolos. Então Deus, ele diz aqui para você e para mim que ele criou todas as coisas, que antes de nós nascermos, ele já nos conhece, né? E ele diz que as pessoas, ele confunde os adivinhos, né? Ele compara ele com tolos. Ele não deixa que os falsos profetas, né? Já teve várias pessoas, vai acabar o mundo em tal dia, em tal dia. E isso é tudo lançado por terra, porque ele diz, na palavra de Deus diz que não tem um dia certo. Assim, vai acabar em 2003, 2004. Não tem isso, né? A gente está em 2019, né? Tipo 2020, 2030, a gente não sabe. A Bíblia só dá uma dica dos acontecimentos que vão acontecer antes, que é o que a gente já está vivendo. Mas ele diz para mim, para você, que a vinda dele, ninguém sabe o dia nem a hora. Porque a hora é a hora que todo mundo já tiver conhecido a palavra de Deus. Então nós não temos noção. Tem lugares aí que ainda não ouviram. Você pensa que, todo mundo já ouviu falar de Jesus? Não, tem lugares que as pessoas ainda não ouviram falar de Jesus. Por isso, se você puder, compartilhe esse vídeo, tá bom? Coloque lá no Facebook, compartilhar, ou no YouTube. Qual é o meu canal? Ranildes Barros. Vá lá, dê um like, assista os vídeos, já tem mais de 40 mensagens inspiradas por Deus para mim e para você, né? Então, vamos lá, vamos espalhar, porque quando aí todo mundo tiver ouvido de Deus, aí sim ele volta. Só que nem eu nem vocês sabemos essa proporção, até porque, a internet vai longe, o rádio vai longe, né? Às vezes numa tribo indígena, de repente o cara tem um celular lá. Então as notícias chegam. Ele pode baixar uma Bíblia, né? E assim sucessivamente. Então, a gente não tem noção do momento nem a hora. A gente só sabe que está próximo. Por quê? Porque tudo está se cumprindo, né? Tudo que está escrito aqui
Está acontecendo. Né? Então, isso que nos prova que ele está perto, mas nós não sabemos o dia. Então, ele fala aqui que ele confunde as pessoas que tentam adivinhar, tudo erram, né? E ele diz que ele confunde até os adivinhos. Vamos continuar? Aí ele fala assim: faço com que os sábios se enganem e transformo todas as suas sabedorias em tolice. Então você aí que se diz muito inteligente, né? Que tem não sei quantas faculdades. Isso para Deus não é nada, tá, cara? A tua inteligência para Deus não é nada. Ele fala aqui que a sabedoria do homem é loucura. Que vale mais a sabedoria vinda de Deus do que a sabedoria realmente humana. Que lindo, né? Porque ele é o Criador. Então nós nunca vamos poder ser mais do que ele. Tem gente que quer tomar o lugar de Deus, quer condenar, quer matar. Só ele pode. Ele é o Criador. Nós somos o vaso. Ninguém tem o poder de condenar ninguém. Só Deus, tá bom? Isaías 44, 26. Boa tarde a Maria, Tonico e Mariluz. Um beijo para vocês. Vamos lá, abre Isaías. Nós estamos lendo Isaías 44, 26. Pegue a sua Bíblia. Eu quero que você leia junto comigo, tá bom? 26. Mas eu faço com que se cumpra a mensagem do meu servo e com que as palavras dos meus mensageiros aconteçam. Prometo que Jerusalém terá moradores novamente e que as cidades de Judá serão reconstruídas. Farei com que se levantem do meio das suas ruínas. Então ele está falando aqui que a palavra de Deus, que foi inspirada por ele, para alguns servos de Deus, isso aqui vai se cumprir. E ele faz questão de que cada vírgula que está escrito nessa palavra se cumpra, para que você saiba que ele é Deus, que foi com a permissão dele que a palavra de Deus existe. Nós lemos em Isaías que a palavra de Deus ela é eterna, que tudo vai passar, mas a palavra de Deus permanecerá. Tem noção de quanto é importante esse livro, né? Vamos lá. Aí ele fala no 27, basta que eu dê uma ordem e o mar seca e os rios ficam sem água. Sou eu quem diz a Ciro, você governará em meu nome e fará o que eu quero. Você ordenará que Jerusalém seja reconstruída e que sejam postos os alicerces do novo templo. Então ele está falando aqui, terminando o livro, o versículo, capítulo 44 de Isaías, a gente vai terminar aqui, acabou no 28, ele falando do poder, que tudo que acontece é com a permissão de Deus, do Deus Criador. Né? Então, o que a gente aprendeu hoje em Isaías 44? Que só existe um Deus verdadeiro, que criou os céus e a terra. Que idolatria é uma coisa condenada por Deus. E que ele diz para mim e para você não se curvar diante de imagem. Uma imagem que é feita pelas mãos de homens. E ele abomina. Ele fala que a palavra dele é a verdade. Que basta um querer dele e tudo acontece. Se ele quiser, ele seca os rios. Se ele quiser, ele faz sumir todas as águas. Ele diz que ele é o Criador e Salvador. Então saiba disso, que nós vivemos porque Deus permite que nós vivamos nesse mundo. Então vamos orar nessa tarde belíssima de terça-feira. Vamos ler juntos o resto do livro da Bíblia, né? Então compre uma Bíblia, por favor. Se você tem uma Bíblia católica ou evangélica, vamos ler junto, tá bom? Para que você veja que a gente não inventa nada, está escrito na palavra de Deus. Mas às vezes a gente não conhece porque a gente não lê. Mas busque, se precisa conhecer a verdade. A palavra de Deus diz que a verdade liberta. Então é nesse sentido que você vai conhecer e vai ver o que realmente é certo e o que realmente é errado. Vamos orar nessa tarde? Um beijo a todos e compartilhe bênção.
através desse vídeo, tá bom? Vamos orar nessa tarde. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais uma leitura da Tua Palavra. Obrigado por nos dar sede da mesma, de aprender e compartilhar. Obrigado, Senhor, porque quando eu leio a Tua Palavra, ela fala primeiro comigo, Senhor, me esclarecendo, me dando o norte de como viver, me dando a certeza, Senhor, de que Tu és o nosso Salvador, Criador dos céus e da terra, que só Tu tens poder para fazer qualquer coisa, Senhor. Obrigado pelo alerta que Tu estás dando a todo aquele que vai ver esse vídeo, Senhor, com relação à idolatria, Senhor. Ah, Deus, acorda o Teu povo. A Tua palavra acabou de dizer que somos cegos, se cremos nisso. Então, tira, Senhor, a venda dos olhos de todos aqueles que vão ouvir e ver esse vídeo, Senhor, em nome de Jesus. Liberta, acorda do sono que dorme, Senhor. Aos muitos que se dizem crentes também, Senhor, que já fizeram, que já creem num Deus vivo, mas que estão frios, tristes, abatidos, Senhor. Renova suas forças, Senhor. Nós lemos em Isaías 41, 42 que Tu renova nossas forças, Senhor. Então renova as forças do Teu povo. Dá ânimo, Senhor, a eles de Te servir. Dá a eles a certeza da salvação, Senhor, que é tão importante. Dá a eles amor, Senhor. Nos dá amor a cada dia, pelas vidas, pelas pessoas, Senhor, em nome de Jesus. Para que possamos proclamar o Teu nome, Senhor, e levar a salvação a muito mais pessoas. Obrigado porque hoje descobrimos também, mais uma vez, que nascemos para o Teu louvor. Que Tu nos criaste, que Tu nos honra, que nós somos povo escolhido Teu, Senhor. Povo separado. Muito obrigado. Obrigado porque um dia o tampão dos meus olhos caíram, Senhor, e eu pude Te conhecer. Muito obrigado. Dá oportunidade a todos aqueles que ainda não Te conhecem verdadeiramente, que possam ter o privilégio de Te conhecer, não mais de ouvir falar, mas de Te ver, Senhor. Jó, Senhor, era um homem religioso, Senhor. Tem tantas pessoas religiosas, Senhor, mas nós precisamos sermos convertidos de verdade. Então, que todos aqueles religiosos, Senhor, que vão só para a igreja por ir, dão seu dízimo por dar, né, mas que não amam, Senhor, que possam Te amar verdadeiramente e ter a oportunidade, Senhor, de estar contigo no céu. E juntamente comigo, Senhor, conosco, orarmos, cantarmos a Ti na Nova Jerusalém. Muito obrigada pela Tua palavra existir nas nossas vidas. Em nome de Jesus, essa minha oração, com perdão dos meus pecados, Senhor. Aleluia, muito obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Muito obrigado, uma boa tarde e até amanhã, se Deus nos permitir, estaremos aqui de novo compartilhando um pouquinho da palavra de Deus, tá bom? Um beijo e